Nessa terça-feira, o Núcleo da Mulher aqui de Itapiranga promove um evento alusivo ao Outubro Rosa, o mês de conscientização do câncer de mama. E vamos conversar com uma das palestrantes do evento, a Cacau, que vai falar um pouquinho da importância, Cacau, das mulheres estarem se conscientizando o ano inteiro, mas outubro com um foco especial também. Olha, é exatamente isso. O câncer de mama a gente tem que cuidar o ano inteiro, tá, Fer? O ano inteiro. É uma coisa bem importante a gente estar atento para a nossa saúde o ano inteiro. Mas por que a gente fala em outubro? Outubro nós vamos nos conscientizar para que todo ano vamos estar atentas à nossa saúde. Eu tive câncer 2 vezes, estava conversando com a Ana sobre isso agora. Que assim, a gente pode evitar. E se não conseguir evitar, a gente pode estar mais fortalecida para passar pelo processo. Porque um corpo forte, fortalecido, ele dá conta da doença. Agora, quando a gente recebe uma doença, como foi o meu caso na primeira vez, né, em 2011, eu fiquei muito doente. E eu tive um processo longo de recuperação, de aprender a cuidar da saúde. Quando eu tive câncer a segunda vez, em 2018, meu corpo já estava mais forte. Então eu falo sempre isso, vamos nos conscientizar, porque curar é muito bom, mas prevenir é ainda melhor. Cacau, conta um pouquinho dessa tua experiência e esse vai ser um dos temas também da palestra de amanhã, né? Esse é o tema principal. Eu trabalho com a área de comportamento, né? Eu sou analista comportamental e eu já trabalho há bastante tempo. Eu comecei, estava contando para a Ana, que eu comecei meu mestrado estudando adoecimento no trabalho. Como é muito louco isso, porque eu adoeci daquilo que eu estudava, né? E eu não tinha essa atenção, estudava muito, trabalhava muito. E quando veio o diagnóstico, foi um choque, obviamente. Mas eu, desde o primeiro momento, eu disse, eu vou lutar, porque eu estou viva e eu quero continuar vivendo. Então foi um período bastante longo, bastante difícil. O tratamento foi difícil porque como eu era sedentária, eu tinha uma alimentação péssima, eu era workaholic. Então o que aconteceu? Eu adoeci muito mais por conta do tratamento do câncer. Então o nosso corpo, lembra, meu corpo não tinha condição de dar com toda aquela medicação, aquele tratamento. E aí eu muito conscientemente, graças a Deus, eu comecei a fazer o inverso. Eu queria muito ter saúde de novo, porque eu não tinha mais disposição, eu fiquei muito doente, eu tive diabetes, eu engordei 27 quilos em 3 meses. E aí eu comecei um processo que eu dizia, não gente, eu não quero viver assim, eu sentia muitas dores, eu disse, eu quero ter saúde. E aí eu comecei, como eu já estudava adoecimento, sempre fui pesquisadora, eu comecei a querer estudar saúde. E eu comecei a ir atrás. Gente, hoje eu sou uma pessoa totalmente saudável, mesmo. Minha alimentação é saudável e eu amo isso, de verdade. Hoje eu sou uma pessoa, eu malho 5 dias na semana, às vezes 6, e isso para mim é prioridade. Me movimento o tempo inteiro, faço meditação, tenho um cuidado muito grande com a questão do sono, da higiene mental, tudo isso. Mas, assim, foi um preço caro que eu paguei. Então, eu falo para as pessoas, é mais fácil a gente prevenir tudo isso, cuidando da nossa saúde, porque a nossa casa é essa aqui. Não é a minha casa física, não é meu carro, é isso aqui. Porque se esse corpo não estiver bom, não estiver bem, ele vai parar no hospital, entende? Alguém vai dizer se eu posso ir ou não posso ir, sabe? Então, hoje para eu estar aqui, quase 4 anos depois do segundo câncer, está falando sobre isso porque eu estou bem, fiz uma viagem longa de Florianópolis até aqui. Isso é porque não é de graça, eu tenho todo um cuidado hoje, primeiro com a minha saúde, porque se eu não tiver cuidado com a saúde, eu nem estaria aqui hoje para falar com vocês, então isso é importante. Eu falo muito que tem uma frase que me marcou, porque eu tenho diagnósticos de câncer de mama na minha família, inclusive a minha mãe faleceu de câncer, que é genética, não é sentença, né? Minha avó teve câncer, minha tia, minha mãe faleceu de câncer, então precaução. A gente tem tudo nas mãos, né?
que a gente não precisa esperar o diagnóstico para se cuidar. Exatamente. Aliás, eu brinco assim, e eu falo, eu brinco, mas eu falo sério. Morrer todo mundo vai, não é? Isso é a única certeza absoluta, que nós todos vamos morrer. Como é que eu quero viver? É essa a questão, sabe? Tem uma tirinha do Snoopy com o Charlie Brown, que eles estão sentados conversando, e eu acho linda, porque diz assim, Charlie Brown fala assim, um dia nós vamos morrer, e o Snoopy fala, mas todos os outros dias nós vamos viver. E é isso, como a gente quer viver. Eu quero viver muito, gente. Eu quero viver muito, mas não é só viver por viver, sabe? Eu não quero viver me arrastando, sentindo dor, sabe, capenga. Não! Eu quero viver. Olha aqui, hoje eu tô aqui, eu tô achando essa praça maravilhosa, eu conhecendo o interior do meu estado, que é uma parte que eu não conhecia. Então, assim, se eu não tenho disposição, como é que eu ia chegar até aqui? Sabe? Então, assim, a gente precisa da saúde, mas a gente precisa do corpo. E parar de achar que cuidar do corpo é fútil. Não! É esse corpo que me mantém de pé. Sabe? É esse corpo que me faz andar, que faz ir e vir. Então, é sempre a escolha. O que eu escolho colocar na minha vida? Eu escolho a saúde. E além da alimentação, Cacau, saúde vai muito além. Muito. As emoções também. Pesquisas que abordam que o câncer está diretamente relacionado às emoções, né? Aliás, eu brinco assim, nutrição, quando eu falo muito de nutrição, mas assim, nutrição não é o que a gente coloca na boca. Nutrição é o que a gente coloca na boca, do que sai, né? Do que a gente coloca no nosso nariz, nos nossos olhinhos, nos nossos ouvidos, no nosso coração. Tudo que entra, sabe? Isso é nutrição. Então, nós vínhamos, por exemplo, ontem, eu estava, quando eu ficar um pouco estressado, que é normal, todo mundo vai ficar estressado, todo mundo fica ansioso, né? Ninguém vai ter uma vida... eterna. Não existe, né? Então, a gente estava colocando uma música clássica para dar uma baixada. Gente, assim, tem noção, não precisa gostar de música clássica, fazer algo que você gosta e não só atender as demandas alheias. Estávamos eu e a Ana falando sobre isso, inclusive, porque a gente às vezes vai atendendo demandas, mulher tem muito isso, né? A gente atende demanda de todo mundo. Tá, e como que você faz? E você? Porque se você falta, o resto todo fica, o resto todo dá jeito para viver, não é? Então a gente precisa cuidar da gente. E isso não é egoísmo, sabe? Então, cuidar da minha mente hoje para que eu tenha a capacidade de continuar vivendo de forma saudável, não tomando remédio. Convite especial, então, Cacau, para amanhã, para quem está nos assistindo, para comparecer as mulheres em peso na palestra. As mulheres e os homens, porque eu falo do câncer, mas eu trago muitos dados científicos, mas assim, gente, o câncer, eu tive câncer de mama, eu falo do câncer em geral, eu falo de doenças crônicas, então a gente tem que entender saúde, independe de homem e mulher, né? O câncer de mama, ele acomete a maioria das mulheres, mas há casos raríssimos de câncer de mama em homens, então a gente nunca pode descuidar. Então estejam todos lá, porque apesar que a gente está fazendo a conscientização do câncer de mama, entenda, todo homem tem uma mãe, tem esposa, tem irmã, tem amiga. Então, assim, os homens são muito bem-vindos também. E mulheres estejam todas lá.